Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Lócio e eu estou aqui fazendo uma análise de um conto de Edgar Allan Poe chamado A Queda da Casa de Usher. Tá? E nós estamos analisando um trecho do conto. Especialmente o trecho que está descrevendo a fisionomia do personagem, o rosto do personagem. Tá? Então vamos continuar com esse exercício. Ele fala de um olhar amplo, líquido e luminoso, além de qualquer comparação. Né? Então eu já falei muito desse olhar amplo, líquido e luminoso. Aí quando ele diz além de qualquer comparação, quando ele chega nesse ponto, né, além de qualquer comparação, esse é um mote comum que ele vai sempre colocar. Né? Que é uma espécie assim de... sempre de uma apresentação negativa. Tá? Ele volta e meia ele está dizendo isso daqui está além de qualquer palavra. Isso aqui eu não conseguiria, eu não consigo dizer para você, leitor, o que isso... Eu não consigo explicar isso para você. Eu não consigo descrever isso para você. Porque isso daqui, entendeu? Isso é um recurso retórico. Isso é uma apófase. Tá? Isso é um dispositivo retórico que é a apófase. É você falar por meio de negações. Né? Só que não é isso. Isso também não é aquilo. Isso também não é aquilo outro. Nem isso, nem aquilo outro. Nem isso, nem aquilo outro. Entendeu? Isso é um recurso retórico que tem uma função de aumentar o que se quer dizer, né? O alcance do que se quer dizer. Né? E também tem uma dimensão filosófica mais abrangente, né? Que é a questão da negatividade. Tá? Que, assim, o que a teoria, o que a filosofia do século XX mais fez foi ter pensado em termos de negatividade. Né? Foi ter pensado o desconhecido, o indizível, né, o inapreensível, entendeu? Assim, toda essa questão de você pensar, você falar sobre o que não se pode, se dizer o que não se pode dizer, se falar sobre o que não se pode dizer. Né? Isso é uma dimensão filosófica recorrente e a literatura explorou isso até com uma acuidade maior do que a filosofia em vários pontos, em que depois a filosofia teve que meio que correr atrás da literatura para chegar à dimensão que a literatura alcançou na sua própria maneira de refletir sobre as coisas, né? Refletir existencialmente, entendeu? Refletir os limites da linguagem, entendeu? Esse tipo de coisa. Né? Então, isso é um dispositivo da literatura que está sempre apontando para os seus próprios limites e está sempre tentando atravessar esses limites. Né? A literatura ela está sempre falando dos limites da linguagem, ao mesmo tempo está buscando estender esses limites da linguagem, né? Tornar a linguagem mais poderosa, né? À medida em que enfrenta os seus próprios limites. Né? Basicamente isso. E todos esses grandes escritores, principalmente do romantismo em diante, estão sempre lidando com essa tarefa impossível, essa tarefa infinita. Né? Enfim, Clarice Lispector faz muito isso, Joyce faz muito isso, Beckett faz muito isso, Guimarães Rosa, entendeu? São muitos. Hölderlin, entendeu? Proust, e etc, 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 etc. Né? Os grandes escritores, todos eles estão em torno desse aspecto. Poe é mais um deles. Né? Mais um. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. E o Poe, né, que foi tão importante para o Baudelaire, que é o primeiro grande poeta moderno, né? Poe, ele está nessa lista. Ele está nessa lista, essa lista né, de grandes figuras. Né? Então, ok.
É uma compreensão cadavérica, o olhar amplo do líquido luminoso, além de qualquer comparação. Lábios um tanto finos e muito pálidos. Aqui já fica um pouco mais objetivo, tá vendo? Aqui a gente já pode visualizar um pouco melhor, né, esses lábios. O olhar ele ficou um pouco vago, talvez, entendeu? Mas os lábios não. Lábios finos e pálidos, isso dá para visualizar, né? Mas é importante também falar um outro aspecto, tá? Isso também deve ser dito, que a teoria da recepção fala muito disso, né? O Wolfgang Iser, teórico da recepção, fala muito disso. Que é o seguinte, o texto literário, ele não é um quadro. Por mais que ele se esforce por ser, ele não é um quadro. Então, quando ele coloca uma coisa que tenta ser o mais objetiva possível, né, essa coisa, assim, ela vai ser recebida pelo leitor de uma maneira não só objetiva, mas também qualitativamente ambígua, polissêmica, né? A imaginação literária, a imaginação que o leitor produz quando ele lê, você que é leitor, se você acha que numa descrição que um escritor faz da fisionomia de um personagem, se você acha que você teria que ser um suposto leitor do século XIX, né, que seria capaz de produzir um retrato falado perfeito na sua imaginação daquilo que o escritor está dizendo, daquilo que o narrador está dizendo, você está enganado. Entendeu? Você, leitor do século XXI, você está completamente enganado. Não é para o leitor ficar produzindo um retrato falado perfeito daquilo que o escritor está dizendo. Não é. Por quê? Porque mesmo os elementos mais objetivos que o narrador está apresentando da sua descrição fisionômica do personagem, mesmo esses elementos mais objetivos, eles necessariamente vão ser lidos como algo não só subjetivo. Vai ter o leitor vai criar uma figura conceitual daquilo. A palavra mais objetiva, ela vai ter uma ressonância conceitual. Tá? E aí você não vai conseguir, não tente fazer isso, entendeu? Entre nessa dimensão conceitual, poética da coisa, que vai ser mais interessante para você. Tá? Então, vamos lá. Os lábios um tanto finos e muito pálidos. Né? Aí é interessante porque aqui a gente pode observar aqui um certo paralelismo, né? Você pode perceber aqui, né? É interessante. Um tanto finos, né? Tanto finos e muito pálidos. Né? Então você tem um paralelismo aqui de advérbio e de adjetivo, né? Que o tradutor fez. Né? Que é bem interessante. Né? Se você for um pouco mais longe nessas análises, assim, você também vai observar aqui dissílabos, né? Paroxítonos, lábios, tanto, finos, muito, né? E terminando com uma palavra proparoxítona, né? Pálidos. Né? Então, enfim, isso já seria análise textual, né? Seria uma análise textual mais aprofundada, que eu não vou fazer aqui, mas eu só queria soltar que esse tipo de detalhe ele ocorre, né? E ele interfere no ritmo. O ritmo ele vai sendo flexibilizado, né? vai sendo manipulado aqui. Né? Uns lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de uma curva extraordinariamente bela. Aí tem um advérbio aqui enorme, né? Mas de uma curva extraordinariamente bela. Quer dizer, a própria palavra, o alongamento dessa palavra sugere a curva, né? A curva dos lábios, né? Mas de uma curva extraordinariamente bela. Né? Assim, por isso, esses recursos retóricos, assim, esses recursos
da materialidade textual, eles também estão recorrendo nessa figura literária, conceitual, subjetiva, poética, que o leitor vai formar desse personagem. Entendeu? Por isso que essa fisionomia ela não é pictural, ela não é estritamente pictural. Entendeu? A literatura ela não pode fazer o que a pintura faz, ela não pode querer fazer o que a pintura faz. Nem a pintura pode querer ter o nível de sugestividade, né, e de polissemia que a literatura pode ter. Ela também não tem essa capacidade. Cada um com o seu cada um. Né? As possibilidades de um, entendeu, vão ser exploradas, a possibilidade de outros vão ser exploradas. Entendeu? Enfim. Mas de uma curva extraordinariamente bela. Nariz de delicado modelo hebraico. O que seria um nariz, modelo hebraico? Ele está falando do nariz dos judeus, o nariz dos judeus é belo, assim. Uma coisa interessante, a palavra hebraico, ela é uma palavra sugestiva também, assim, como se fosse uma coisa meio antiga, entendeu? Como se fosse o judeu da antiguidade, entendeu? Como se fosse Moisés, entendeu? Você pensa logo uma coisa assim. Mas com uma amplidão de narinas incomum em tais formas. Tá? Uma amplidão de narinas incomum em tais formas. Quer dizer, aí assim, essas formas aí, existe uma forma comum do modelo hebraico, mas a amplidão das narinas já é incomum. Você vê esse tipo de detalhe, assim, isso... Aí o negócio fica mais delicioso, né? Assim, ele está mostrando que conhece, né, os tipos fisionômicos de um determinado tipo de nariz, um outro tipo de nariz, entendeu? E você que não conhece lá muito isso, você tem que abstrair, você tem que... ok, então modelo hebraico, mas narinas, mais ou menos isso, entendeu? Tudo bem, vamos lá, né? Um queixo finamente modelado. O que seria um queixo finamente modelado? Você vê, ele não está descrevendo o queixo, ele está dizendo que é finamente modelado. O leitor, o que o leitor considerar que é finamente modelado que vai ficar, entendeu? Na impressão na leitura dessa parte, entendeu? Assim, o que seria um queixo finamente modelado? Aí fica para o leitor. O leitor é que pode preencher isso aí, né? Quer dizer, a teoria da recepção pensa muito nisso, né? Como que o texto literário, mesmo quando ele parece assim muito minucioso e que ele parece estar preenchendo todos os detalhes, na verdade é o leitor que preenche as coisas que o escritor solta. Entendeu? Quem vai preencher isso é o leitor. E não vai preencher com um retrato falado. Vai preencher com uma fantasia vaga do que seria um queixo finamente modelado. Né? Denunciando na sua falta de proeminência a falta de energia moral. Isso daqui é que eu estava me referindo e agora finalmente chegou. Lembra que eu estava falando daquela questão da fraqueza? Né? A fraqueza os fracos clarões de luz púrpura. Lembra que ele falou isso daí? E depois ele repetiu esse motivo da clareza e agora entra, né, essa debilidade moral do Roderick, que está denunciada num detalhe da sua fisionomia. Né? Quer dizer, um queixo finalmente denunciando a sua quer dizer, o detalhe do queixo, denunciando a sua a falta de proeminência do queixo, o queixo dele, né? O queixo dele não é muito proeminente. Então, se esse queixo não é muito proeminente, então isso denota, entendeu? Isso denota uma debilidade moral nele. Quer dizer, isso daqui é um indício, né, do caráter lá, que não é lá muito moral do Roderick. Entendeu? O caráter do Roderick não é lá muito moral. Entendeu? Isso está inscrito, né, no rosto dele, no queixo dele. O queixo dele denuncia isso. Entendeu? Que ele é uma figura que tem uma espécie de uma debilidade moral no queixo. Entendeu? No queixo. Interessante. Né?
As regiões... vamos lá, vou continuar. Um queixo finamente modelado. É uma descrição pictórica, tem um desenho aqui. Né? A escrita ela produz uma espécie de um desenho, tá? Denunciando na sua falta de proeminência a falta de energia moral. Quer dizer, a falta de proeminência, né, ela tem um significado, ela tem uma falta de energia moral. Né? Então, um detalhe físico, né, tem um sentido moral. Entendeu? É interessante, né, que uma coisa denuncie outra. Né? Isso é uma leitura das aparências. As aparências, elas dizem coisas. Né? As aparências materiais dizem coisas a respeito das qualidades espirituais. Isso é fisionomia. Fisionomia. Aí você pode me perguntar, porque eu ainda não expliquei para vocês o que é a falsa ciência da fisionomia. Eu não falei isso. Vou falar agora. Que é o seguinte. Existe uma figura, né, chamada... cadê? Onde é que eu botei isso? Chamada Johann Caspar Lavater. Ok? Que é uma figura interessante. É uma figura interessante porque ele enfim, é uma figura que nasceu em 1741, é um alemão, né, Johann Caspar Lavater, que nasceu em 1741 e morreu em 1801, né, é um poeta suíço, alemão, suíço, né, escritor, filósofo, fisionomista e teólogo. Tá? Bem, ele é muita coisa. Esse pessoal no passado tinha várias especialidades, isso não é nada de anormal. Mas é uma figura, enfim, do século XVIII, você percebe isso, né, pela data. E ele foi uma espécie assim, não foi exatamente o criador da suposta ciência da fisionomia, mas foi o principal representante desse negócio. Tá? Do criador é sempre difícil você encontrar o criador de alguma coisa, né? Mas ele basicamente escreveu um livro que explorou esse campo da fisionomia, né? Um livro grande, assim, escrito entre 1775 e 1778, né? Publicado entre 75 e 78 do século XVIII. O livro se chama Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe. O que significa isso? Fragmentos fisionômicos para o avanço do conhecimento humano e o amor humano e o sentimento humano. Basicamente é mais ou menos isso. Né? Quer dizer, o que o Lavater fez? Ele escreveu um livro que busca dar um instrumental para o leitor, para o curioso, né, de como fazer leituras do rosto das pessoas em que você descubra as características dessa pessoa, as características morais, espirituais dessa pessoa. Entendeu? Então, nesse livro, ele ensina como fazer isso. Né? O livro é cheio de ilustrações, entendeu? E ele tem um monte de análises desse tipo de coisa. Né? Então, o Lavater ele queria ter fundado uma ciência, que é a ciência da fisionomia. E ele escreveu um livro produzindo isso. E isso foi febre na Europa. Muita gente leu e buscou praticar, tal como ele professou. E
procurou outras figuras ousadas procuraram também desenvolver essa ciência, entendeu? Agora, é claro que com o tempo foi se descobrindo que isso não é ciência e que não se pode fazer isso, entendeu? Do ponto de vista científico, entendeu? Você não pode dizer que um queixo que não tem muita proeminência significa que aquela pessoa ela não tem, entendeu, um caráter moral muito confiável. Entendeu? Você não pode dizer uma coisa dessa. Entendeu? Isso seria uma elaboração assim extremamente é, 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 enfim, infundada, né? E opulenta, ostensiva de tipos de preconceito novos que você vai criar. Né? Preconceitos tanto para o bem quanto para o mal de uma pessoa, entendeu? Assim, você vai julgar que a pessoa seja isso porque ela tem tal traço, entendeu? No seu olho, no seu nariz, nos seus lábios, entendeu? Na face do seu rosto, entendeu? Você vai ficar tentando ver assim. Não, não é assim, entendeu? Assim, o fato da pessoa ter um traço fisionômico não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Isso não tem relação entre uma coisa e outra. Isso é quase que uma espécie de astrologia do rosto, entendeu? Assim, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de gente, entendeu? Pirada. Mas o fato disso não ser científico não significa que isso não seja interessante, que a fantasia dessa ciência não tenha despertado, entendeu, nos escritores essa disposição para ficar fazendo isso apimentou, entendeu, a literatura do século XIX. Já do século XVIII apimentou a literatura do século XIX. Né? O século XIX, assim, os escritores leram esse livro do Lavater e ficaram assim totalmente fascinados, entendeu? E isso deu muito material para eles produzirem nesse momento da narrativa. Sempre tem um momento da narrativa que tem uma análise fisionômica do personagem, entendeu? Isso deu muito apetrecho para eles produzirem esse tipo de afirmação, entendeu? E isso ser literariamente interessante, entendeu? Porque, assim, a ciência não existe, entendeu? Quem acredita nisso está iludido. A ciência não existe. Mas, literariamente, isso é muito interessante. Entendeu? Os escritores se serviram muito disso, se serviram muito bem disso. E nós temos um exemplo disso aqui. Ok? Bem, agora eu queria também mostrar para vocês só uma ilustraçãozinha assim de como que isso. Calma aí, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, isso aqui, ó, o Lavater é esse sujeito aqui, entendeu? É esse sujeito aqui. Ele, inclusive, ele era amigo do Henry Fuseli, que é o pintor que o, o Paul cita no meio do texto. Né? Enfim, tá aqui, né, o Lavater, mas eu queria mostrar para vocês uma ilustração, entendeu, desse livro. Só para vocês terem ideia de como existe, como se faz essa análise. Né? Você tem essas características aqui que são meio que vêm da alquimia, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, fleumático, colérico, melancólico, né? E aí você tem assim, a fisionomia do colérico, a fisionomia do fleumático. Você produz tipos fisionômicos de pessoas, entendeu? Ele faz uma espécie de proposta de uma tipologia da fisionomia de cada pessoa, entendeu? Nesse livro. Então, é isso que o Lavater faz. Esse livro foi lido por todos os grandes escritores, todos, a maioria dos grandes escritores. Esse livro foi lido por Balzac, foi lido por Baudelaire. Baudelaire, que é uma figura que nem é necessariamente um romancista, entendeu?
Mas enfim, a gente vai trabalhar com o Baudelaire, a gente vai ver, ele escreveu poemas em prosa, né? E ele nas suas reflexões, ele elogia Lavater, né, o Baudelaire. Enfim, e outros escritores se serviram muito disso. Tá? O Lavater é uma figura importante e é um exemplo da relação em que uma teoria fantasiosa do século XIX, não importa se ela não é científica, entendeu? Ela tem uma produtividade imaginativa interessante para os escritores, né? É o que geralmente acontece com as teorias esotéricas, entendeu? Assim, a questão não é a gente ficar dizendo se isso existe, se isso não existe, se você acredita, se não acredita, entendeu? Tá tudo bem, a gente não acredita, entendeu? Eu não acredito, entendeu? Mas é interessante, porque os escritores se serviram disso. E eles não teriam escrito o que escreveram se não tivessem se servido disso, né? Enfim, então, você tem esse exemplo aqui, e uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que o Johann Lavater, ele teve influência, se ele não criou a fisionomia do Mada, né? Aqui está dizendo aqui que ele teve uma influência da onde? De quem? Ele está falando aqui. Dessa figura aqui, o Giambattista della Porta, né? Quem é? É um scholar italiano, entendeu? Que viveu em Nápoles e que fez parte da Revolução Científica, da Reforma, mas ele, ao mesmo tempo, ele escreveu, né, a sua obra mais famosa, de 1558, é Magia Naturalis, né, Magia Natural, né, e que cobre uma variedade de assuntos, né, que são investigados, incluindo filosofia oculta, astrologia, alquimia, matemática e filosofia natural, né? Enfim, essa figura aqui é o nosso Paul. Ele não cita esse sujeito, mas isso só para você, porque ele vai citar, depois a gente vai falar disso, ele vai citar Swedenborg e Robert Fludd, né? E ao citar esses dois eles são teósofos, magos do Renascimento. Né? Não, desculpa. O Fludd né, uma figura meio tardia, né, mas um hermético do Renascimento. O Swedenborg é do século XVIII, ele é daquilo que a gente normalmente chama os Iluminados. Mas todo esse pessoal está dentro desse mundo do esoterismo. Né? O Poe ele cita isso no texto não é à toa, porque isso também contribui para a atmosfera do oculto que ele está querendo criar. Entendeu? São essas leituras, são as leituras do Roderick. Né? Enfim, eu estou falando isso, mas ele não cita o Lavater, ele muito menos cita o Giovanni della Porta, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que ele faz uso dessa pseudociência do Lavater. E o Lavater ele tem influência dessa filosofia hermética que está no Giovanni della Porta. Entenderam? Então essas coisas estão interligadas. Não, é isso que eu queria apontar. Mas vamos continuar. Vamos continuar com a leitura. Cabelos de mais tenuidade e maciez que fios de aranha. Ele compara os cabelos do sujeito com fios de aranha. Só na literatura você podia fazer isso, entendeu? Enfim, é um pouco engraçado, né? Tem uma certa ironia isso aqui. Né? Tais feições e um desenvolvimento frontal excessivo. Né? Aí, quer dizer, faltava proeminência do queixo, mas nas feições você tem um desenvolvimento frontal excessivo, entendeu? Falta num lugar, tem demais no outro, né? Esse contraste aí, ele é puramente literário, retórico, entendeu? Isso enriquece a descrição. Acima das regiões das têmporas, né, compunha uma fisionomia que dificilmente se olvidava. Quer dizer, as regiões das têmporas é essa região aqui. Então ele está dizendo um pouco acima das têmporas, né?
acima das regiões das têmporas compunha, isso daqui era mais acentuado no caso dele, né? Tem um desenvolvimento aqui maior, né? E aí ele aponta um traço bem objetivo. Talvez essa seja uma das descrições mais objetivas que ele está falando, que geralmente é quando você fala de que uma coisa pode estar menos saliente, uma coisa pode estar mais saliente, né? O queixo menos proeminente, mas a região das mais proeminente. Isso daí já é, né? A rigor você poderia tentar fazer um retrato mais falado disso, né? E os críticos eles observaram que essa descrição aqui ela pode servir como uma descrição do próprio Poe, entendeu? Da feição do próprio Poe, né? Que o Poe aqui está fazendo quase como um autorretrato aqui, né? E que está mostrando uma espécie de uma semelhança entre ele e o Roderick, entendeu? Tudo bem, isso pode até acontecer, mas isso não nos interessa. Eu não queria entrar muito nesse tipo de detalhe, assim, eu não gosto desse tipo de coisa, porque isso cria na cabeça do iniciante de análise uma má hipótese, é sempre uma hipótese errada, né? Deve ser vista sempre como errada, de você tentar assemelhar o protagonista ao escritor, entendeu? Ao autor empírico, né? Não, nunca façam isso. Isso não, isso, por favor, não entrem nessa. Não entrem nessa, entendeu? Se existe uma lei da análise que você precisa obedecer com rigor, não digam, entendeu? Não façam uma relação entre a biografia do autor e o texto literário. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Santa Maria, não façam isso de jeito nenhum. Mas tem essa relação porque a vida dele, quando ele estava... Pode até ter, mas isso não interessa para análise. Entendeu? Mas professor, mas não tem um tipo de literatura hoje que está na moda, que é a autoficção, entendeu? Que os autores eles estão sempre falando de si mesmos. Tem, mas isso é século XXI. Entendeu? Essa confusão, tudo bem, ela hoje em dia, entendeu? Ela é uma reação, inclusive, a uma separação entre autor e obra, entendeu? Mas essa separação entre autor e obra, ela é necessária, ela é absolutamente necessária, entendeu? A autoficção não vai diminuir essa necessidade. Sabe por que ela é necessária? Porque se você não fizer isso, você não vai se ater ao texto. Você vai começar a inventar relação do texto com um elemento histórico do autor, entendeu? Que o autor é outra coisa. Mesmo que você tenha encontrado semelhança, entendeu? Assim, uma coisa é o texto, outra coisa é a vida do autor. A vida do autor é uma outra história. É uma outra história, entendeu? A análise do texto, assim, um princípio elementar na análise do texto é fazer análise cerrada, leitura imanente. É o que estamos fazendo aqui. Mas você está falando de Lavater. Lavater não está no texto. Não. Existem elementos históricos que o texto traz. Se o texto traz determinados elementos históricos, é mais do que legítimo você abordá-los. Entendeu? E isso daqui pressupõe a influência do Lavater na literatura do século XIX. Então eu estou falando de Lavater por causa disso. Fisionomia é uma categoria, você não pode entender essa categoria sem falar de Lavater, sem falar do que aconteceu, entendeu? Sem falar o que é essa pseudociência, entendeu? E como ela se torna um elemento importante na narrativa. Narrativas novecentistas. Né? Então, assim, isso não está fora do texto, não. Isso está dentro do texto. Né? Existe uma coisa que os teóricos da literatura falaram bastante, que é o seguinte: a análise de texto ela é imanente e continua imanente
se você observa elementos sociais, históricos sociais do texto, então, que o próprio texto apresenta. E aí você vai ter que ir lá para a história, você vai ter que ir lá para a sociologia, para entender melhor e para você poder analisar melhor aquele texto literário. Entendeu? Agora, quando você pensa numa coisa da história, pensa numa coisa da sociologia, pensa numa coisa da filosofia, pensa numa coisa da psicologia, que não tem nenhuma relação, assim, que o texto não apresentou de maneira clara, entendeu? E você joga aquela coisa que você leu naquele autor de psicologia para o texto, aí você está fazendo uma coisa que não é legítima. Você tá incorrendo num erro. Isso é um erro, entendeu? Isso é um erro. Né? Mas se o texto coloca, o texto te autoriza a você buscar aquela informação de fora. Entendeu? Aí você faz. Ok, então isso é importante salientar esse aspecto, né? Mas, é claro, existe diversas modalidades de análise. Tá? Então, existe uma análise que é estritamente textual, que só pega os elementos que o texto está dizendo, e aí vai ficar em cima da estrutura do texto. Existe um outro tipo de análise que pega o texto e relaciona com o social, ou relaciona com a psicologia, ou relaciona com a filosofia, ou relaciona com a história, entendeu? Existe isso também. Então, assim, você tem um tipo de análise imanente que é intratextual, e existe um tipo de análise imanente que é entre o texto e o exterior, e o fora do texto. Né? São dois tipos de análise imanente. Tá? O que eu estou fazendo aqui, eu estou misturando um pouco as duas coisas, sim. Mas eu estou fazendo análise imanente. Ora com os elementos somente intratextuais, ora da relação do textual com o fora. Né? Eu estou fazendo isso. Ok? Porque se eu fosse assim, se eu ficasse só no intratextual, ia ser talvez menos interessante, entendeu? Isso ia ser mais técnico. E aí eu não quero ser assim excessivamente técnico, como eu já falei também. Ok. Então vamos passar para o próximo vídeo. Curta aí, por favor. Muito obrigado.